Então, o nosso estudo do nosso lar, quem tiver com o microfone, né, ligadinho, a gente desliga e vamos lá, tá bom? Beleza, com você, querida. Boa noite, gente. Desculpa aí, mas eu estou tentando há 15 minutos entrar, o computador zebrou, que não tive que resetar ele várias vezes para ver se ele conseguia abrir. Aí consegui abrir, mas cada vez que abria um arquivo, uma coisa qualquer, fogo. Até eu estou aqui, eu nem abri o arquivo do estudo, vou ter que abrir aqui, porque não tive tempo. Entrei logo para a gente poder... Só um instantinho que eu vou... Não, eu gosto já de deixar ele aberto, mas hoje foi um atropelo. Dia 20, opa. Hoje foi um danado de um atropelo aqui. Opa, vou abrir o PowerPoint aqui. Opa. Bem, a gente tinha parado enquanto isso, o cidadão aqui abre. Olha 500 anos que ele vai levar para abrir. Aí, enquanto isso, eu vou pedir alguém para fazer a continuação da leitura, da parte que a gente vai... Opa, consegui abrir, Jesus. Vamos lá. Da parte que a gente vai iniciar aqui o nosso estudo, né? Da noite de... Iniciar, não, terminar, basicamente, né? O estudo da noite de hoje, porque é o capítulo 20, né? Que a gente estava. Esse aqui é o capítulo 20. E aí eu vou abaixar ele aqui, que depois a gente vai entrar... Vou abaixar ele aqui. Aí a gente vai entrar aqui. Deixa eu ver, Marisa, tem o livro igual o meu, não tem, Marisa? Tem. Então, vamos lá, página 111, 113, Procurando Retomar, o fio das considerações. Termina para mim esse capítulo, por favor. Ah, não estou achando. 113. Achei. Achei. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de recurso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Bom, obrigada, Elisa.
Aí, a gente sabe que o capítulo 21 continua essa palestra, mas a gente vai parar no capítulo 20 e semana que vem a Rosângela vai dar curso a esse pensamento dessa comunicação com a dona Laura, né? A mãe de Lísias. Agora, aqui a gente percebe o quê? Que nem na espiritualidade dar-se saltos. Nós não damos saltos na Terra, encarnados, também não damos saltos na espiritualidade. Esse livro foi de 1943, publicado em 1944. Então, havia toda aí uma sociedade em ebulição, em início de grande mudança, né? Porque a gente sabe que a gente está em 2021, a gente sabe todo o processo que aconteceu em relação à família, em relação ao posicionamento feminino, em relação até a própria postura masculina, até as uniões, né? Tipos de lares, tudo isso houve uma grande mudança. E eu confesso a vocês que eu era assim, uma pessoa um pouquinho assim, meio dura nesse aspecto assim, se Deus criou o homem e a mulher, não é para ter nada fora disso. Mas aí, eu tomei assim um choque de claridade na minha cabeça, quando foi, acho que foi Ana, não, foi, quem foi? Foi Mara, que na coisa passada, na aula passada, ela falou, quando a gente exemplificou o vértice perfeito da união da família, e ela falou assim, peraí, está falando aqui do sentimento feminino e o sentimento masculino que forma o ângulo reto, e esse ângulo reto é o lar perfeito. E aí eu parei para pensar, que foi como se fosse uma pancada na minha cabeça, eu estou pensando nisso a semana inteira, Mara, sem brincadeira. Eu falei assim, caramba! Porque você olha assim e fala, o homem e a mulher. Não é o homem e a mulher, eles colocaram uma palavra-chave ali, sentimento. Ou seja, a gente sabe que os espíritos de grande luz, eles não se colocam homens, nem se colocam mulheres. Eles são seres de luz. Então, nós aqui é que precisamos vivenciar essa coisa de família, para que a gente... Essa coisa no bom sentido, hein, gente? Não estou menosprezando, não. Que é a célula máter da sociedade, tá? Essa relação familiar que foi preciso chegar ao caos pela lei de destruição para conseguir o progresso que a gente está começando a vivenciar agora. E aí eu entendi que todo o lar onde existe amor verdadeiro é um lar perfeito. Mas eu tomei uma pancada quando eu entendi isso. Porque na minha cabeça, dita sem preconceito, eu vi que eu era preconceituosa. Porque o que acontece? Eu falava assim, gente, mas o que vai ser a cabecinha dessas crianças que são membros de famílias diferentes? Né? Só que a gente tem que mudar. Bom, eu, Tereza Cristina, tá? Tenho que mudar esse meu pensamento se eu quero ser um espírito elevado. Porque o que acontece? O que acontece? Você tem que entender a diversidade. Porque se ela existe, é porque ela é necessária. Se encarnamos como homens e encarnamos como mulheres, nós precisamos dessa diversidade. Então, é por isso que o Criador nos coloca nessa situação de diversidade. Então, a gente tem que ter, o olhar tem que ser mais generoso, porque o que forma a coisa verdadeira é o equilíbrio entre o sentimento feminino e o sentimento masculino. Caraca, foi um negocinho de nada que você falou, Mara, e que aquilo acabou comigo, no bom sentido. No bom sentido. Porque me sacudiu
Mas me sacudiu por completo. Olha, eu vou tomar banho e aquilo fica sentimento feminino, sentimento masculino. Teresa Cristina, aprende. Eu falei, caramba, mas sabe o que é uma coisa assim, que descortinou e deu uma claridade imensa? Porque eu consegui entender as coisas que eu estudo com mais clareza. Porque o que acontece? A gente ainda cultiva aquela nossa parte ainda animal, vamos dizer assim, porque todas as paixões, a meu ver, elas têm origem ainda da parte animal do nosso processo de criação, que fomos criados simples e ignorantes. Então, todo lugar onde existe uma real ligação de sentimentos fraternos, amorosos e verdadeiros, existe um lar. Então, é necessário que a gente tenha essa visão humanística, para que a gente possa fazer. Isso foi para mim, tá? Eu que penso dessa forma. Mas quem falou, pode falar. Rosângela. E é interessante, porque no Livro dos Espíritos, numa das questões... Tá tão escondidinha aí embaixo que quase não estou te vendo. Só estou vendo a parede rosa. Eu estou aqui na cama que faz isso, né? Tá bem. Tem no Livro Aí dos eu não achei Espíritos... você. Tem no Livro dos Espíritos, não sei qual é a questão, que Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os espíritos têm sexo? E a resposta é: não como entendeis. Exatamente. Eles não dizem como que não. entendeis. Porque a gente eles não falam mais coisa. nada, é até uma resposta curta. Se alguém encontrar tipo aí, assim. até é interessante, porque é o que eles falam. Que eles dizem, ele fala, tem sexo, é masculino, é feminino? Tem sexo. Não como a gente entende. Com a materialidade que a gente tem. Você vê só, a gente não tem falado até agora, através da experiência do nosso lar, que se alimenta de amor? Pois é. Que os espíritos elevados se alimentam de amor. Esse amor que é um amor que a gente ainda não tem noção da qualidade dele, da espécie que ele é e do que ele é capaz de promover, de fazer. Aí eu fiquei assim, caraca, estou pensando até hoje, eu ainda vou pensar ainda até o resto da minha vida, porque estou aqui encarnadinha, cheia de defeitinho, então vou custar um bocadinho. Mas... Teresa, fala, eu não concordo muito com essa sua opinião, não, tá? Eu não. Estou colocando a minha esse livro foi escrito em 44, 43, não sei. Você vê que 43 aqui. Esse segundo, deixa eu ver, esse segundo parágrafo na Romley, ele é bem machista. De uma sociedade mulher pode ser enfermagem, professora. Então, eu acho que no início o pensamento deles, em termos disso, é homem e mulher mesmo. Não, bom, eu entendi em relação a sentimento. Nós estamos tendo agora. Mas aqui no livro, ele não era com essa intenção, não. Eu acho que eles lançaram, que o André lançou essa semente com essa palavra. Senão ele não precisava ter posto, põe homem e mulher. Questão eu acho 200, que ele lançou tá? aí... Por que Deus faria um homem com sentimentos femininos? Nós temos os dois sentimentos, na verdade. Mas se ele pensou em constituir a família, um homem e uma mulher, então ele criou o homem e a mulher. Tudo bem que agora as coisas mudaram. Sim. Mas nesse momento que esse livro foi escrito, eu acho que... Por isso que você vê que o parágrafo que a gente acabou de ler era bastante machista. Né? Era estrutural, mas de um machismo estrutural. Mas para ela estava dando como se fosse uma realidade. Aquilo era o feito. Exato. O que eu falei com você? Nem na espiritualidade dá-se saltos. Veja só, a questão número 200, a resposta que a gente dita fala o seguinte, foi perguntado, né, se foi formulado, tem sexo e tal. Não como entendeis, porque os sexos dependem de constituição orgânica ativa. Não obstante, aí aqui continua, né? Então, o que vem nos falar? Essa questão da sexualidade ser estar homem, estar mulher,
é necessário para nós espíritos para experienciarmos coisas que são dos homens e coisas que são das mulheres. Assim como o livro dos espíritos também diz o seguinte: todo trabalho a mulher deve fazer? Não. Porque muitos dos trabalhos, organicamente, ela não terá força para fazê-lo. Embora muita gente levante a bandeira e fala: eu quero quebrar pedra. Eu sou mulher e quero quebrar pedra e carregar a pedra no ombro. Muitas vezes os excessos não está preparada para isso. Como tem homens que também têm uma certa sensibilidade e que eles, com certeza, eles se desdobram muito mais numa área do que na outra. Né? Então, quando a Mara falou de sentimento, esse sentimento é sentimento feminino e o sentimento como é que foi mesmo? Masculino. Oi? Feminino e masculino. Sentimento feminino e masculino de cada um. E o vértice, a família. Né? Exatamente isso daí. Quer dizer, tanto o homem pode ter o sentimento feminino, como tem mulheres que têm o sentimento masculino. Não, você veja só, Chico Xavier, a sensibilidade dele vinha de várias encarnações femininas. E ele encarnou o masculino, né? Porque ele precisava desse amor todo. Quem não tivesse aquela dose de amor que o Chico Xavier tinha, não conseguiria desenvolver aquela missão dele. Ele viveu a vida para os outros. Quer dizer, só grandes sentimentos podem te levar a uma abnegação nesse porte. Você quer falar, Mara? Para mim, ele é o máximo. Fala, Mara. É o início do parágrafo que fala a alma feminina. Não fala do Fala mais alto. A alma no início do parágrafo. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. Quem tem a alma feminina, né? Não é o ser feminino. Eles escondem. Me desculpa, mas ela está falando da aparência feminina mesmo, é do corpo feminino. Ela não está falando do sentimento, não. Gente, eu só levantei uma polêmica aqui, porque essa é uma questão de interpretação. Eu fui atingida pela interpretação da Mara, e eu concordo com essa interpretação, sabe? Agora, é pessoal isso. Aí, para a gente não polemizar mais, eu vou abrir o estudo, tá bom? Que aí eu vou continuar o estudo e vocês vão poder fazer esse encontro de ideias, porque essa é a nossa proposta, é o encontro de ideias. Vou abrir o ecrã. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, eu sempre abro errado. Peraí, tem que dar o ok primeiro. Vamos lá. Ok. Opa, já chegou aí, né? Beleza. Bom, eu vou deixar essa bomba aí, porque eu estou pensando uma semana, eu vou deixar vocês pensarem outra semana. Vamos lá, gente. Aí, é assim, quais reflexões foram realizadas sobre o papel da mulher no lar? Vamos lá. Bom, aí ela, né... Vamos fazer aquelas perguntinhas que a gente tem em cada parágrafo desse, tem material para perguntinhas, né? Então, vamos lá. Quais seriam, assim, as verdadeiras atribuições do espírito feminino e as atividades justas ao espírito masculino na Terra? Vamos lá. Na estrutura patriarcal da época, o papel da mulher casada era limitado às atividades domésticas e à educação dos filhos. Cabia ao homem as decisões de comando do lar, das finanças e o trabalho para sustento da família. No entanto, a tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e muitos anos de servidão. Isso aí foi tirado do próprio textinho aqui do livro.
cabendo-lhe alternativas em ser útil à sociedade com a sensibilidade e a criatividade que lhe são próprias. Porque, gente, nós somos muito sensíveis. É muito difícil uma mulher que não tenha uma sensibilidade aflorada. Então, e querendo ou não, a gente é muito criativo também. Então, essa é uma atividade que a gente tem. Hoje a gente é criativo, a gente tem sensibilidade e a gente tem força de trabalho. Naquela época não tinha, porque hoje nós vamos à luta, nós estudamos, nós saímos de casa, né? Nós trabalhamos, nós criamos filhos. A sociedade, de um modo geral, ela evoluiu. Né? Ela evoluiu porque era preciso evoluir realmente. Mas nada que foi dito ali, nesse finalzinho, que a gente está achando, que eu também estou achando, por demais assim, machista, né? Divergente do que é da visão que a gente tem hoje, era uma revisão daquele momento, era o que acontecia naquele momento. Não é estranho, porque a gente também tem que concordar com tudo, né? Não é estranho um espírito feminino afirmar que a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes? Essa foi uma frase que ela colocou, né? E aí a gente fala assim, diferentemente da valorização da figura feminina submissa e prendada daquele tempo, que necessitou lutar fortemente pelo conhecimento, pelo reconhecimento de sua igualdade e dignidade, hoje, como era imperioso que ocorresse, a mulher tem acesso à educação, direitos assegurados na legislação e importante competitividade no mercado de trabalho, sem que lhe seja necessário o duelo com os homens, mas sim a conquista legítima de espaços na sociedade. Tá? Eu penso dessa forma, e foi o que aconteceu até o presente momento. A gente tem vivido todas essas décadas de muita movimentação, de muita mudança. Alguns movimentos muito radicais, que é como a gente já falou lá em cima, às vezes é preciso mesmo a lei de destruição, né? Mas os excessos acontecem sempre, quando você quer mudar alguma coisa. Existe uma negação 100%, e aí você vem caminhando depois a outro extremo, até que chegue um momento que essas duas pontas, de negação e de novo projeto, venha a equilibrar-se. É um feedback natural da evolução das sociedades. Vamos lá. Por que o feminismo desesperado constitui abominável ação? Foi o que eu falei até agora. Tudo que é de excesso, toda a ponta leva com que a balança caia e aí não há equilíbrio. Então, vamos lá. Sabemos que o movimento feminista provocou novos pensamentos e costumes no mundo, conquistando progressivamente os direitos à liberdade que as mulheres tanto almejavam. No entanto, há de se conciliar esse avanço com o papel materno que lhe é próprio na sociedade e na família. Em momento nenhum foi dito à mulher que ela, para ser mulher, ela deixaria de ser mãe, deixaria de ter uma família. Esse foi o ponto do feminino desgarrado, enlouquecido. Você, para se mostrar necessário, para se mostrar presente, não precisa esse tipo de alternativa. Você pode caminhar em parelha. Não é preciso que você passe por cima do outro e nem que permita que o outro passe por cima de você. Vamos lá. Isso aqui, olha, é Joana de Ângeles. Tereza, você pode voltar um pouquinho o quadro? Só para a gente... É só uma questão que uma vez a minha sobrinha colocou para mim. Porque há diferença entre feminismo e femismo. Aí eu fui aqui no Google, que ela diz o seguinte: no machismo, o homem se acha superior à mulher em várias questões. No femismo, a mulher se acha superior ao homem em outras tantas.
Feminismo, não. O feminismo é um movimento social que defende a igualdade de direito entre homens e mulheres, com paralelismo às lutas de outras minorias subjugadas. Então, há a diferença entre feminismo e feminismo. O feminismo ele luta pela igualdade, não é a luta da mulher para ser superior ao homem. Feminismo ele não é, como diz aqui, ele fala, feminismo não. Feminismo é um movimento social que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres, com paralelismo às lutas de outras minorias subjugadas. Isso é o feminismo. E então, quando a você mulher vê quer que lutar contra o homem, é o feminismo. Que o homem é um machista. Esse termo é um termo moderno e ele é pouco usado. O feminismo é absolutamente confundido com essa parte extremada do feminismo. Entendeu? Ele é confundido, porque isso é uma adjetivação mais contemporânea, mais moderna. Entendeu? Vamos lá. Mas no início a coisa estava meio confusa. Então foi separado porque o movimento feminismo, ele é legítimo. Tanto é que a gente coloca aqui. Né? Ele é um movimento legítimo, é um movimento próprio da sociedade, né? E na família é necessário esse equilíbrio. E foi bom você colocar esse outro termo, porque esse aí eu deixei passar batido. Mas eu tenho algumas coisas do feminismo também aqui para frente. Aí vamos lá em Joana, que Joana é a psicóloga do mundo, né? Então a Joana aborda muito essas coisas todas. Você vê que ela no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela tem lá o capítulo 4, Feminismo. Tá? Então, eu tirei só algumas coisinhas. Na segunda metade do século passado, quando da superação de muitos dos preconceitos ancestrais em várias áreas do comportamento humano, o que sempre gerou dificuldades nos relacionamentos e graves conflitos psicológicos, ergueu-se a bandeira dos direitos da mulher abruptamente, enfrentando as antiquadas, né, discriminações torpes, quer dizer, desprezíveis no seu conteúdo e cruéis na sua aplicação, exigindo leis e oportunidades justas para todos os cidadãos. Joana, olha só. A represa, quer dizer, você fica preso àquelas emoções, né? A represa das emoções começou a romper-se e personagens atormentadas, utilizando-se da oportunidade, passaram a comandar o novo movimento, sem dar-se conta da intolerância e do ressentimento mal contido, desafiando os cânones, quer dizer, os princípios ancestrais e os conceitos, então, desabordando, quer dizer, derramando em exagerados comportamentos que nada têm a ver com a dignidade, o equilíbrio e os direitos femininos. Olha só a Joana dando a explicação aqui. Lentamente, como sempre ocorre, do exagero surgem os reais propósitos da valorização da mulher, abrindo-se-lhe portas de acesso a trabalhos e atividades antes reservados somente aos homens, nos quais foram demonstrados os valores e as habilidades elevadas do sexo feminino, competindo em qualidade com o masculino. Em qualidade, né? A mulher tem qualidade de habilidades, dessas coisas todas que é importante e necessária para o mundo comum, né? O mundo de todos. E continua ela. Ocorre que a mulher é essencialmente mãe. Aí ela faz uma observação muito interessante. Em face da sua constituição biológica e psicológica, forte e frágil na estrutura emocional, vigorosa e meiga por imposição evolutiva, não se devendo furtar ao ministério da procriação.
Foi o que eu tinha colocado antes em relação a essas feministas. Bom, aí não é feminista, né? Usando essa palavra, qual é a palavra, Rô? Feminismo. Feminismo. Então, deve ser feministas, né? Deve ser isso. Vamos lá. A necessidade, porém, de autoafirmação, de autoconfiança, de demonstração da personalidade numa espécie de esforço que domina no inconsciente, tem levado muitas mulheres a opor-se terminantemente à maternidade, justificando a necessidade de triunfar no trabalho, na profissão, no mundo dos negócios, como se uma opção eliminasse ou impedisse a outra. Isso é o duelo de escritório, que sem querer, que foi comentado pela dona Laura, que não tinha essa necessidade. Está aqui exemplificado pela Joana. Né? É o que Joana coloca, e é uma discussão muito interessante, porque entendeu? Até então, né, conforme é dito lá em cima, a mulher, essencialmente, porque o meu cobriu aqui, a mulher é essencialmente mãe em face de sua constituição biológica e psicológica. E vai tal, né? E continua. E aqui ela vem dizendo que, por outro lado, desejando... onde é que está? Terminantemente, né? Terminantemente a maternidade, justificando a necessidade de triunfar no trabalho, na profissão, no mundo dos negócios. Aí vem a pergunta: será que algumas mulheres vieram para isto? Essa é a questão. Nem a Joana explicou e nem a dona Laura explicou também. A gente vai ter que viver para ver. Pois quer dizer... Porque existem pessoas que vêm para isso, né? Ou escolheram viver dessa forma. Pois é, mas aí, como diz... por exemplo, há casos, às vezes, da mulher que ela não quer ter filhos, porque a profissão dela é mais importante do que ter filhos. Ponto. Né? Há casos que a mulher até ela vai e provoca o aborto, porque aquilo vai tirar a oportunidade dela de ter uma chance melhor no trabalho. Quer dizer... Será que era isso mesmo que teria que ter acontecido para aquela mulher? Aí a gente não sabe. Né? Quer dizer, aí vai esperar desencarnar para saber. Para ver. Aí quem vai prestar conta é a escolha individual, né? Mas que realmente a gente pode... Eu não sei, porque agora me bateu uma ideia aqui. A mulher é essencialmente mãe. E a família é a união essencial das comunidades, então aí acho que o objetivo primordial seria esse mesmo, né? Seria esse fato. Agora você tem o direito de escolher o que você quer fazer, né? Não é porque você é mulher que você é obrigada a ter filho, né? Ou constituir uma família. Você pode optar por ficar solteiro o resto da vida. A gente tem um monte de cientistas aí que elas são solteiras. Porque elas são dedicadas à ciência. E eu não acredito que elas sejam punidas por isso. Muito pelo contrário, porque elas são mães de uma humanidade inteira, a partir do seu próprio trabalho. Dentro do tamanho, dentro do aspecto, do espectro amplo de uma sociedade global, terrena. Pelo menos eu penso dessa forma. Acredito nisso. Vamos lá, continuando. Por outro lado, não foi aqui que eu parei? Foi. Por outro lado, desejando a maternidade, delega a outros a função educativa dos filhos, fugindo à responsabilidade do lar, ao qual retorna cansada, ansiosa, quando não, estressada ou amargurada. Todo exagero sempre gera consequências lastimáveis. E, no caso em tela, a negação da maternidade como a maternidade irresponsável, que seria também uma negação da maternidade, respondem por danos emocionais e sociais, cujos efeitos, a pouco vêm sendo apresentados na sociedade. Aí a gente, que é professor, tem vários tipos de família, vários tipos de crianças dentro da sua sala de aula. Então, a cada criança que você olha, que você convive durante o ano inteiro, você percebe o tipo de família que ela convive. Agora, isso aqui é
uma colocação da Joana. E para a gente fica a reflexão. Tá? E a gente, como evangelizador, fica uma reflexão muito maior ainda, né, Micheline? Porque, olha, a gente pega esses pepinos todos, essa variedade todinha. Olha, eu acho que eu entendi a coisa errada quando você começou a explicar. Eu entendi que você estava querendo dizer que o lar não seria composto por um homem e uma mulher, e sim por uma pessoa que tivesse sentimento feminino e uma que tivesse sentimento masculino, que poderiam ser dois homens. Foi isso que eu entendi que você estava dizendo. Que não estava falando do aspecto, a característica biológica do indivíduo, e sim do sentimento dele. Foi isso que eu entendi que você estava dizendo no princípio. Não, mas eu no princípio coloquei isso mesmo, porque eu agora, diante desse estudo, me fez ser um pouco mais flexível. Eu era muito contra esse tipo de coisa, justamente por ser professor, por ter as coisas em casa. Eu não vou aqui levantar bandeira de nada, mas a minha compreensão alargou um pouquinho mais, tá? Não sou tão radical como eu vinha tanto momento atrás, porque esse estudo de hoje me deu uma amplidão de clareza nos sentimentos para eu deixar de ser um pouco mais criteriosa. É chato pra caramba essa posição. A gente tem que ficar um pouquinho mais flexível. Isso é a minha culpa aqui, gente. Essa flexibilidade, Tereza, nos explica, muitas vezes, os vários tipos de famílias novas surgindo. Exatamente. Porque tem muitas, não são todas, mas há situações de mulheres que não querem mais engravidar, que não querem mais ter filhos. E a espiritualidade ela vai trabalhando. Se há a necessidade daquele espírito ser reencarnado, né, e ter um lar, e se esse lar são 2 homens ou duas mulheres, não importa, é família. É que nem aquela questão que um padre não quis batizar uma criança porque a mãe era solteira. O Papa falou o seguinte: não existe mãe solteira, existe mãe. Exatamente. A condição de ser solteira é o que vem depois, é mãe, ponto. É uma condição civil, não é uma condição de... Entendeu? Quer dizer, é lógico que a gente não muda da noite para o dia, gente. É um processo muito grande. Nós somos criaturas, espíritos ancestrais. Então, quando a gente observa, às vezes, a pessoa sentir esta dificuldade de entender isso daí, é claro que vai, é lógico que não vai entender, mas, ao mesmo tempo, como vamos estudando, vamos entendendo e vamos vendo o seguinte, quando os espíritos falam assim, não existe o sexo da maneira como vocês entendem. Qual é a maneira que nós entendemos como encarnado? É homem e mulher, ponto. Para muitos de nós é assim. Não, alguns de nós somos muito ainda fechados nisso. Não tem. Eu tenho agora esse estudo me fez ter um olhar mais amoroso. Mas eu acho que no Livro dos Espíritos o que ele quer dizer não é isso. Pega o Livro dos Espíritos. Lê a número 200. Mas pega aí, porque eu estou sem o livro aqui. Qual questão? É a questão 200. Mas não, é porque eu olhei no Google, não é porque eu sei não, tá? Lê para a gente aí, vamos lá. Aquilo que eu falei para você, esse estudo é um estudo para a gente ir devagar. Ele está perguntando se o espírito tem sexo. Não, não como entendes. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Ele está falando aí do ato sexual. Né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na afinidade dos sentimentos. Eu não entendi. Quem é que está falando do ato sexual? Não, ele está falando assim, há entre eles amores... Não como entendes, o sexo. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Quando ele fala em constituição orgânica, ele fala no ato sexual. Não, mas qual é a pergunta que ele faz? Na procriação. 200. Essa é a pergunta que ele faz? Ele pergunta os espíritos têm sexo.
Ele vai dizer que os espíritos não têm sexo porque o sexo, como nós entendemos, depende da constituição orgânica. Sim, do mas espírito isso daí encarnado. não é uma questão que ele está perguntando sobre questão sexual, do ato sexual. Ele quer perguntar, Kardec quis saber dos espíritos, se os espíritos tinham sexo, se eram homem e mulher. Ele falou, não como entendeis, homem e mulher. Não é relação sexual, e sim a condição do espírito. Você está confundindo as coisas. Ele está dizendo que, no momento que o espírito passa a ser uma alma, um espírito encarnado, ele tem o aspecto masculino e o feminino, e isso vai depender da constituição orgânica, do tipo... Aqui dele. No meu livro, que não é... Não tem como fazer um filho, dois homens, não tem como fazer um filho, duas mulheres. É diferente. Ele tem uma coisa... Ele tem uma tradução diferente. Esse livro aqui, ele não é da FEB, mas é Cláudio Damasceno Ferreira. Eu gosto muito dele, porque ele explica bem explicadinho. Aí, da questão 200 minha aqui, ele diz assim, a pergunta é, os espíritos têm sexo? Aí, ele traduz da seguinte forma, não como os homens entendem, pois o sexo depende do organismo físico. Entre eles existe amor e simpatia, mas tendo como base a afinidade de sentimentos. O que ele está querendo dizer nessa pergunta aqui? Ele está falando de sexo mesmo. Aqui, essa pergunta 200 aqui está dizendo o seguinte, quando você está na condição de espírito, a sua próxima reencarnação, você pode ser homem, vir como homem ou como mulher, porque o espírito em si, ele não tem sexo, como a gente entende. Só vai ter sexo quando ele reencarna. Aí ele reencarna como homem ou como mulher. Tanto que, pela lei de Deus biológica, 2 homens não fazem um filho, nem 2 mulheres fazem um filho. Aqui, deixa eu ler o comentário de Kardec, dessa parte sexo e espíritos, do capítulo... Eu posso colocar uma coisinha? Pode, Dé. Ela fala que uma das funções dela é preparar as crianças para a reencarnação. E em todo o tempo, desde Jesus, sempre as coisas surgiram de acordo com as sociedades da época. Aqui ela está se referindo à sociedade daquela época. Ela está preparando espíritos que vinham ser mulheres. Quer dizer, vinham com essas atribuições que era na época. A sociedade era desse jeito mesmo. Então, mas agora é outro tempo. Acredito que tenha mudado. É outro momento. Sim, a gente pode até pensar de outra forma, mas não queria dizer que esse texto tem essa visão. Mas não tem. É da época. É da época. É falar para aquela época, que a sociedade daquela época era desse jeito. Quem teve o start foi eu. Bem compartimentado as funções de cada um. Então, vou falar daqui. Agora, com o avanço da sociedade e com as consequências disso aqui, é que as coisas foram se modificando. Agora, isso aí, o espírito não tem sexo, eles se preparam para ser femininos e se preparam para ser masculinos. Então, vem com as funções de acordo com a sociedade, de acordo com o momento, como está acontecendo agora. Mas, em momento nenhum, muda a condição de que 2 homens não fazem um filho e 2 mulheres não fazem um filho. Só fazem um filho aquele que vier com a constituição masculina, com aquele espírito que veio com a constituição feminina. Sim, mas não é isso que a gente está discutindo, não. A gente está discutindo o sentimento mesmo, não é a constituição física. Vamos lá, então? Vamos para frente? Vamos lá. Aí, isso aqui é um blog, tá? Justificando cartacapital.com.br, por Verônica Oncin Concelim. Esse pessoal ele é mais ligado à parte jurídica, tá? Jurista, né? Jurídica. O feminismo, como disse Rô,
O feminismo é uma filosofia que reconhece que homens e mulheres têm experiências diferentes e reivindica que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes. A maioria dos historiadores feministas ocidentais afirma que qualquer movimento que lute pelos direitos das mulheres deve ser considerado feminista, mesmo que não se denomine como tal. Essa reivindicação de direito é tão urgente quanto necessária e antiga. Isso porque o patriarcalismo e o machismo não são conjunturais, mas estruturais, ou seja, estiveram presentes desde a antiguidade em quase todas as civilizações e, portanto, constituem as relações nos padrões de normalidade e racionalidade, independente da violência direta ou direta, não obstante ela exista sob maneira. Isso aqui é um trabalho de pessoas que estudam esse aspecto. Vamos lá, não é espírita isso aqui é um trabalho sobre feminismo. E aí já é outro, que é conjur.com.br, por Ana Cristina Teixeira Barreto. Aí ela fala sobre o Código Civil. O Código Civil de 1916, de influência romana, caracterizava-se pelo tratamento desigual, discriminatório, afirmando negativamente as diferenças de classe social, sexo e raça, em que a mulher era considerada um ser subordinado ao homem, que exercia a chefia, o homem, né, que exercia a chefia na organização da família, a quem incumbia direitos e deveres exclusivos, como, por exemplo, representar legalmente a família, administrar os bens do casal e os bens particulares da mulher, mesmo no regime de separação total de bens, além de lhe competir exclusivamente o direito de fixar o domicílio da família e a obrigação de lhe prover a manutenção. Você veja só, a mulher não era dona nem do que era dela. Olha que coisa de doido. Além disso, esse código punia severamente a mulher considerada desonesta. A gente podia ser devolvido, né? Já viu, né? Era harame, podia devolver, permitindo a anulação do casamento no prazo de 10 dias contado a partir do casamento pelo marido, caso fosse atestada a não virgindade da mulher. Vai daí que ela tinha um ímã elástico, e o filho da mãe achar que ela não era, que ela já tinha tido outro parceiro. Olha só que safado. Admitia ainda deserdação da filha que não se comportasse de maneira condizente com os valores morais da época. Isso era de lei, gente. Até 1969, somente a família legítima detinha proteção estadual constitucional. Estatal, desculpa. Constitucional. Bem que eu achei que estava estranho. Que gerava muito preconceito e discriminação contra as mulheres separadas, a gente viveu isso, e até vive ainda, hoje em dia ainda tem alguns casos, ou que convivessem com um homem fora do casamento. O que acontece? O sujeito ficava separado, caraca, era ninguém na sociedade. Porque a própria amiga, que era mulher, também não queria ela por perto, porque ela podia ser um perigo para a casa dela. O preconceito era só do homem, era da mulher também. Continuando a Ana Cristina. O princípio da igualdade, apesar de presente em nossa legislação desde a Constituição do Império, datada em 1824, não foi capaz de assegurar de forma plena a igualdade entre os sexos. Por exemplo disso é que a primeira Constituição republicana, proclamada em 1891, declarava serem eleitores todos os cidadãos maiores de 21 anos, assim compreendidos apenas os homens, já que as mulheres, até então, não eram consideradas capazes de eleger os seus próprios representantes. Com a promulgação da Constituição de 1934, finalmente garantiu-se às mulheres o direito ao voto. Foi Getúlio, né?
Foi, né? Foi sim. A Constituição do Brasil, de 1988, significou um importante marco para a transição democrática brasileira. Denominada Constituição Cidadã, trouxe avanços no tocante ao reconhecimento dos direitos individuais e sociais das mulheres, resultado de intenso trabalho de articulação dos movimentos feministas, conhecido como o Lobby do Batom. Achei isso tão legal, não me lembrava disso. Que apresentou propostas para um documento mais igualitário. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, reconheceu que todos têm direitos à educação. Declarou ainda que todas as pessoas são iguais e merecedoras de igual proteção, sem distinção de sexo, o que foi incorporado à Constituição Brasileira de 1988. Isso é site jurista, tá, gente? Não tem nada a ver com o espiritismo, é só para a gente ter uma ambientação nas ideias aqui. Aí esse já é por outra pessoa, pelo mesmo site, a Eliana Pires Rocha. E ela diz assim, mesmo com a Lei Maria da Penha, de 2006, persistem as altas taxas de abuso e violação sexual, maus tratos e assassinatos largamente praticados na privacidade da família, como contra meninas e... Nossa, era só um instantinho, gente. Contra meninas e mulheres. Não é sem razão que, para muitas feministas, a família é uma das instâncias essenciais da dominação masculina, porque nela esse poder, por ser invisível à esfera pública, atua incessantemente e de múltiplas maneiras. E a gente tem visto isso, a PM tem uma equipe só para atender a mulher, existe delegacia da mulher, e ainda existem mulheres sofrendo por uma visão ainda que ainda está trabalhando para ser desenvolvida, para ser modificada. Que processo difícil é esse processo da figura feminina no mundo da gente, né? No mundo encarnado. Como se pode conciliar no lar essas duas potências, feminina e masculina? Em todos os tempos, sempre foi possível aos espíritos o exercício do amor e do respeito na relação conjugal. Conciliar potências significa cada qual realizar suas responsabilidades com dedicação e interesse, incentivar o outro ou a outra, né? Companheiro ou companheira, a realização das tarefas que lhe cabem e, em comum, com harmonia e alegria, compartilhar conhecimentos e experiências. Isso seria o ideal. Mas a gente sabe que a gente ainda está bem longinho dessa situação. Deixa eu ver como é que eu estou. Tá, quase acabando. O que significa como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio. Isso foi uma da última frase daqui do texto. Aí a gente fala faz esse resuminho aqui. Na família, o homem e a mulher se completam no exercício de suas potencialidades. Porém, naquela época, a mulher era considerada somente como fonte, sublime de inspiração e criação da vida. O homem como leito, que conduzia a marcha de realizações no campo do progresso comum. Hoje, o pensamento iluminado, que foi o que ela falou lá em cima, no início do capítulo, quando do namoro, ela falou assim, o pensamento iluminado nos possibilita compreender que todos podem ser fontes e leitos, cada qual contribuindo com suas capacidades, habilidades e possibilidades. Qual a importância do serviço maternal no plano terreno? Pela visão espiritual, na maternidade, a mulher se compromete perante as leis naturais a oferecer oportunidade para que um espírito reencarne que um espírito reencarne
possa evoluir, tá? Eu fiquei sem frase, sem vírgula aqui. Cabendo-lhe ainda, juntamente com o Pai, assistir esse novo ser em suas necessidades. E a gente sabe, porque eu sou uma pessoa que vivo essa coisa, a gente pode, como mulher, assistir os dois lados, né? Hoje a gente, às vezes, tem que passar por essa situação. E aí precisa não só ser meiga, ser criativa, mas tem que ter uma força danada de vontade, ter uma energia enorme para suprir as duas coisas. Por isso que Deus inteligentemente fez o homem e a mulher, né? Porque fica duro para um só fazer tudo isso. Vamos lá. E essa aqui é a última, é o nosso último tema, pegando o Livro dos Espíritos, que na questão 890, será uma virtude o amor materno, que o Kardec pergunta, ou um sentimento instintivo, como aos homens e aos animais, comum aos homens e aos animais? Aí a resposta é uma e outra coisa. Olha só. A natureza deu à mulher o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Entretanto, no animal, esse amor se limita às necessidades materiais e acaba quando os cuidados se tornam desnecessários. No homem, persiste pela vida inteira e permite um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. E a gente está lendo isso. Dona Laura é mãe de Lísias, né? A mãe de André, que estava em outra esfera, veio para acompanhá-lo, né? A filha do Jacó, que o acolheu, que o recebeu. Existe um amor familiar, né? Não é só o maternal, existe um amor de toda a família entre seus entes queridos. E aí tem aqui, se der tempo, dá para ler Tereza, do Gregório, que foi resgatado, a mãe dele vai até lá para resgatá-lo, junto com os amigos espirituais. A mãe sempre, a figura materna, né, atuando para auxiliar aquele espírito. Né? E estava lá milhões e milhões de tempo no mesmo lugar. Né? E você vê a mãe de André, né? Ela acompanhou ele o tempo todo que ele relatou aquela passagem pelo umbral, seja ela nesse livro, Nosso Lar, ou em uma outra experiência, né, que ele tenha juntado tudo. Isso aí não nos cabe questionar, mas sim o fato desse amor incondicional, que é o amor maternal. E aí ele na 890, ela entra aqui também ele manda reportar a 205, e a 205 fala o seguinte, pergunta o seguinte: a reencarnação diminui a importância que alguns dão a seus antepassados, visto que cada um pode ter tido como pai um espírito que pertenceu a outra raça ou que viveu em uma condição muito diversa? Quer dizer, nós estamos ligados, né? De todo sempre, né? E aí ele diz assim: a reencarnação não destrói os laços de família, ao contrário, ela os amplia. O parentesco, tendo como base as afeições anteriores, faz com que as ligações entre os membros de uma família sejam mais sólidas. A doutrina da reencarnação também amplia a fraternidade entre os homens, pois entre os nossos vizinhos ou entre os nossos empregados estar espíritos que já foram ligados a nós por laços sanguíneos. Aí na questão 308 só tem uma coisa que eu queria deixar, que é para a gente pensar. 385. 385. Né? 385, tem 308 não. 385, marquei e desmarquei. Ah, meu Deus. 385, está aqui. 385, aí no finalzinho, ele bota assim: observem que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é fácil de ser compreendida.
Reflitam sobre isso. O espírito da criança que nasce pode vir de um mundo onde os hábitos são totalmente diferentes dos hábitos humanos. Como quer que essa nova criatura, que vem com paixões, inclinações e gostos inteiramente opostos, permaneça entre os homens. Como querer que... Assim, a infância não é apenas útil, necessária e indispensável, mas também é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Daí a nossa responsabilidade danada com aqueles que nos cercam. Sejam filhos, não sejam filhos, eu acho que a responsabilidade é muito grande com os nossos, né? Com aqueles que nos rodeiam, né? Com as pessoas que vivem perto de nós. Quantas pessoas, né, a gente encontra e não gosta? Quantas pessoas a gente encontra e se apaixona, né, por elas? Isso aí, a vida é isso aí. Né? Então, os sentimentos valem mais do que as sexualidades. Aprendi isso. E aí, gente? Deixa de partilhar o ecrã. Eu estou tentando, mas ele não está querendo ir. Por isso que eu estou aqui nesse... Eu já desliguei tudo, mas estou aqui. Vai, Wilson. Agora, Tereza. Oi. A gente aqui nessa FOA hoje, esses últimos estudos foram muito bons. E aí a gente faz várias reflexões, a gente viaja. Travou, né? Meu computador, não tô conseguindo voltar para a tela, mas tudo bem. E a gente, por exemplo, aí pelo que você trouxe, a mulher tem a maternidade. Então, em termos de sentimento, o vértice, né, tem o sentimento feminino e o masculino. A mulher tem a sua estrutura psicológica de uma maneira e o homem tem a estrutura psicológica da sua maneira. Uhum. Só que, culturalmente, a gente é muito influenciado. Sim. Aí as coisas se misturam. Né? Verdade. Porque, por exemplo, a mulher é sensível, criativa, como você trouxe, tem a maternidade. Mas se o homem é sensível, o cara já começa a ser taxado disso, daquilo. Porque é o lance estrutural, lembra que a gente colocou ali? Justo. Então, em termos de sentimento, no fim, há uma mistura. O homem pode ter sentimentos femininos e a mulher sentimentos masculinos. Vamos entender sem que ambos queiram trocar de lado. Isso. E vamos entender isso como uma coisa vinda da alma, não das questões do sexo. Sentimentos das duas naturezas. Então, o homem pode ser um homem com doçura, que não vai querer dizer que ele, sendo uma pessoa amável, doce, seja um homem afeminado. Ele vai ter aquela postura mais polida. Então, dependendo também da questão cultural, o homem pode ser machista, agressivo, pode ser... Então, tudo vai depender muito da condição da família. Por isso que você falou que essas advogadas aí trouxeram que, e pelas leis, como que as leis e a sociedade se relacionavam com essa questão altamente machista, né? Patriarcal, verdade, colocando a mulher sempre submetida às condições do homem, e hoje tudo mudou. Mas hoje ainda está tudo muito misturado. É difícil você criar essa distinção muito, muito estanque, né? Agora, o homem tem sentimentos femininos, e não quer dizer que ele seja afeminado. Como a mulher também tem sentimentos masculinos, não quer dizer que ela é masculinizada, entendeu? Então, a gente tem que trazer isso à tona. Não precisa, né? Não precisa. Por exemplo, por uma mulher ou um homem que tenha sentimentos em relação a uma mulher ou um homem, ela não vai deixar de ser mulher, ele não vai deixar de ser homem. Não precisa passar essa barreira, porque isso tem a ver com a sexualidade e não com a estrutura da pessoa. Aí fica confuso, porque o que acontece? As pessoas tendem ao extremismo. Né? Então, há essa desordem de pensamentos, há essa desordem de estrutura.
É complicado, é muito complicado. Mas, às vezes, a gente até não consegue explicar, né? Mas lá no fundo, você consegue ver algumas orientações nesse aspecto, né? Muito, muito interessante. A doutrina é tremenda, é fantástica. A gente, se souber ler, a gente consegue entender, juntando os pontos todos. Agora, hoje, realmente... E esse tema, né, que é trazido... É um tema forte. Mesmo, né, como a Célia colocou, a época, né, o que ele foi colocado, com certeza a gente sabe que tudo é momento. Tudo é momento. Provavelmente, naquela época, algumas das situações aconteciam, mas elas não se vivia abertamente, né? Não se vivia abertamente. Eu me lembro, há muitos e muitos anos, diz que um caso de um general brasileiro, me parece, não sei como é que foi esse fato, depois de muitos anos, descobriu que ele não era do sexo masculino, ele era do sexo feminino. Olha só. Não, isso foi em Portugal. Portugal, né? Portugal, né? Foi em Portugal. Ele era casado e tudo. Me lembrou, era casado e tudo. Né? Era casado e tudo. Acho que a própria esposa nem sabia, né? Eu não sei se sabia ou não sabia. Peraí, não entendi. Aí ela devia saber. Aí há controvérsia, gente. Eu não sei se sabia ou não sabia. Ela não sabia de nada. Rosângela, o general, ele no fim, ele tinha todos os órgãos femininos. Ele era feminino, ele não era masculino. E durante todo tempo, ninguém sabia. Ele estava masculino. De fato. Então é aquele caso daquela atleta da Olimpíada. Lembro, que era do... que ficou a discussão se ela ia para o time feminino por causa dos hormônios dela. Foi uma atleta, se eu não me engano, ela até da Paraíba, e ela tinha toda a estrutura masculina, mas ela era feminina. É um assunto que só agora, nesse tempo, é que ele vem vindo. Por isso que eu falo, cada vez mais, quando a gente vai fazendo essas leituras... não vou fazer mais essa coisa confusa, não. Cada vez que a gente vai fazendo estudos, ele vai abrindo e vai ampliando coisas que provavelmente nós não entendíamos, ou na época que ele foi lançado, essas obras, muitas obras de André Luiz, não era para aquele momento, era para esse momento que a gente está começando a viver. Você entendem? Quer dizer, foi lançado em 1940, mas o assunto não era para 1940. Vamos botar assim, 43. Era para o século XX, século XXI. Por isso que há um entendimento, muitas vezes, a gente está fazendo esse estudo, eu falei até com você, tem que ser um estudo muito minucioso, porque tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente ainda não está conseguindo perceber. E essa pesquisa que faz, pesquisa na internet, vai porque outros grupos estudam, não é mais aquela leiturinha simples e bonitinha, e sim uma discussão, uma conversa, uma colocação. Olha quantos assuntos nós saímos. Eu não quero que ninguém... não quero fazer a cabeça de ninguém. Eu só coloquei o que despertou a minha consciência. Entendeu? Sim. Em relação a esse... Só a palavra que a Mara deu start. Aquilo fez acendeu um holofote na minha cabeça. Eu falei... Caraca, juntou de 1944 até 2021, assim, ó. Ô, Tereza... Fala, Alberto. Pode falar. Por exemplo, isso aí é um assunto que tem que ser até trazido muitas vezes, porque, por exemplo, outras correntes religiosas encaram o homossexualismo como doença. E não é, né? E aí tem até a questão do dito cura gay, né, que vai tentar curar o cara que tem a mulher ou o homem que tem a distorção da sua opção.
Eu, sinceramente, eu não sei dizer, pela doutrina, vocês que são mais entendidas, Célia, todos que estão aqui, todos vocês que estão aí, pode ser que, por exemplo, na religião evangélica, é considerado como não sendo uma coisa natural, não é divino, o homem fazer opção por outro, pelo mesmo sexo. É considerado como uma transgressão. E o contrário também. Eu não sei, na bibliografia espírita, o que é dito, ou se não é dito, porque é uma coisa que não existe uma análise desse tipo. Entendeu? Olha, você pode, depois eu posso colocar no grupo obras de Andrei Moreira, que fala sobre homossexualidade, sobre transexualidade, pansexualidade. Eu acho que ele teve lá no CEO, esse palestrante. Que a própria há casas espíritas que preferem não abordar. Mas por que elas preferem não abordar? Porque não se... É muito polêmico. E não, além de ser polêmico, não há interesse de se estudar e se saber, porque isso faz parte também. Se isso aí está, há que tem que se entender sobre isso. O que é isso daí? Andrei Moreira, ele é palestrante espírita e ele tem o companheiro dele. Tem várias palestras dele muito boas mesmo, muito esclarecedoras, que faz com que a gente... Essa realidade é muito nova. Ter uma visão diferente, assim como as próprias casas espíritas, que não conversam, não discutem, não levam tema sobre isso, né? O que é essa transexualidade? Isso é coisa, pecado, é isso, é aquilo. Isso é coisa de religião que não quer estudar. Nosso momento, o momento do espírita, é o momento de estudo. Ele precisa estudar muita coisa para ele poder até opinar corretamente, para ele até poder orientar corretamente. Mas você vai ver dentro de algumas obras espíritas divergência de explicação por que o cara quer ser homossexual, por que a mulher quer ser homem. Uns dizem que é karma, o outro vai dizer porque o espírito vivenciou milhares de vezes a encarnação como homem, por isso ficou muito gravado no espírito. Claro que tem. Eu acho essa explicação Nós não sabemos por quê. Mas, Célia... Eu acho essa explicação aí o mais plausível. Essa coisa de você ter... É como se fosse um hábito, né? Você encarna. Fica impregnado no espírito, ele não consegue se desvencilhar daquilo. A gente não faz... Não é o perispírito que monta o outro corpo, né? Na próxima encarnação. Então, eu acredito que fique gravado no perispírito. Pois é, mas isso fica gravado no perispírito. Por isso, mas você vai ter obras que vai falar que isso é um karma. Então, tem que passar por aquilo. Gente, karma é bem relativo, né? Veja só, por isso, a necessidade de buscar obras sérias, de estudar para a gente poder conhecer, para a gente poder opinar. Não é para a gente mudar de ideia, mas para a gente poder conhecer. Não teve uma época que a mulher não tinha nem alma? A mulher não era considerada nada. E nós precisamos experienciar. Teve época que a mulher não tinha alma. Agora, recentemente, lá, aquela turma lá dos bomba, e que botaram equivalente a mulher com a vaca. Mas nem dentro da vaca ela chegava. Pois é, vocês entendem. Olha, mas vaca lá tem prestígio. Mas vocês entendem? Quer dizer, então, o momento realmente o quê? Nós estudarmos como espírita, a gente não pode mais nem ficar no achismo. É aquele tal negócio, não sei, eu não sei como. Porém, eu vou estudar sobre isso. Olha só como é que as coisas... Era só para falar do papel da mulher, eu levantei um negócio que nem sei se era para levantar. Não, porque está tudo relacionado. Está tudo uma coisa... Eu participei de um estudo, e eu não vou falar o nome do estudo, porque eu vou só dar o encaminhamento da ideia para a gente entender.
participava de um estudo, e aí no livro era abordado muito a questão do sexo, homossexualismo. E aí trouxeram várias bibliografias espíritas, mas eram tão preconceituosas. E tinha uma pessoa que frequentava o curso que ela tinha opção pelo mesmo sexo. E ela disse, mas, meu Deus, e às vezes, algumas vezes, sentou do meu lado. Então, como é que pode o pessoal falar tanta asneira e tal, né? Aí uma das participantes tinha um filho que era homossexual. Aí eu disse, gente, vamos ter um esclarecimento melhor. Não é por aí. Aí ela trouxe esse livro que a Rosângela trouxe, que é o Azul e o Rosa, desse autor. A Rosângela comentou esse autor, que eu não... Andrei Moreira. Ele é do CELD, né? Do Não, Leão ele é de Denis. Belo Horizonte. Aí, olha, a coisa foi tão polêmica, existia tanto preconceito, tanto ponto de vista fechado, que chamaram ele para fazer uma palestra num dia dentro do curso para ver se abria um pouco mais o entendimento do assunto. Porque, olha, eram colocações tão assim reduzidas. E aí ele trouxe, ele é muito esclarecido, eu não sei qual é a opção dele, mas o livro dele aborda essas questões que a Rosângela citou esse livro. E aí ele explicou com mais clareza, se desviou um pouco daquelas fontes bibliográficas mais tradicionais, que tem uma visão muito fechada, entendeu? Porque esse assunto é polêmico pra caramba. Ele é polêmico, mas é porque nós estamos, a humanidade está nesse processo de evolução. Então, conforme vai acontecendo o processo de evolução, algumas das nossas bibliografias, antigas principalmente, elas eram muito, não é assim, algumas psicografias, né? Elas traziam algumas informações que não tinham um entendimento. Como hoje você pega uma obra e começa a entendê-la de forma diferente. Por exemplo, o próprio livro Voltei. Quando ele foi lançado, tenho certeza absoluta que, na época, ao ler esse livro, achava aquilo ali assim, né? Nossa, mas como? E hoje a gente observa que sim, não é porque era espírita, porque ele era isso, era aquilo, que ele está salvo no reino de Deus. Não está. Então, é a mesma coisa nesses estudos que a gente vai fazendo. Alguns vão tendo uma visão, vão tendo outras, porque senão nós não temos aqui e não vamos fazer proselitismo. Eu quero que a Marisa mude o pensamento dela em relação a isso. Não, não é isso. E espírita não tem que fazer proselitismo, não tem que transformar ninguém que tem que ser espírita, não. Ele tem que amar e instruir-se. Eis as palavras ditas por Kardec. Gente, nós passamos muito, hoje não vai dar nem para cada um falar, não. Nós vamos realmente fazer a nossa prece, né, de agradecimento. A próxima sou eu, né, Tereza? A próxima é você. Tá continua essa conversa. Rosângela. Oi. Eu acho que teu colchão, acho que tá um buracão aí, né? Porque tu tá baixando. Pois é, rapaz. Agora, quando eu for levantar a coluna, ela não vai nem gritar, ela vai berrar. Eu tô assim, ó. E olha que eu levanto aqui, né? Eu deveria ficar assim. Não, mas é porque, sabe o que acontece? Quando eu a gente na cama, automaticamente, não é uma cadeira. Então, o nosso corpo não é o colchão, é o corpo que vai descendo mesmo. A nossa postura vai... Ai, meu Deus. Mas aí, tô fazendo essa brincadeira, mas o teu colchão... Mas é isso mesmo, né? Então, vamos encerrar. Ana Brito, está funcionando esse microfone, Ana Brito? Olha, gente, para sábado de carnaval, eu fui abrir a boca para falar coisa só difícil. Olha, foi muito bom. Olha só minha cabeça. Hoje, funcionando não, Ana? Enquanto a Ana Brito está resolvendo tecnicamente aí a situação, hoje tem o aniversário do meu cunhado. Aí o meu cunhado nos convidou, né? O aniversário dele. Aí, Geni, amor, meu médico que me trata, disse, olha, muita cautela, porque tu toma um medicamento que baixa a imunidade. Pô, cara, toma cuidado, não se aglomera, isolamento.
E aí, pô, cunhado, irmão da minha esposa, chamou. Aí a gente ficou, vamos ou não vamos? Aí eu falei, se eu for, eu não vou para o estudo, eu já estou pensando nisso, né? Eu não vou participar do estudo. Aí daqui a pouco, no final do mês do dia, a Regina e eu, não, então não vamos não, é melhor não arriscar. Aí falamos com ele, pedimos que ele compreendesse e tal. Aí eu falei, quase que eu não corri o risco de não assistir essa palestra, participar direto. Porque uma coisa é participar direto e outra coisa é ver depois. É Ver depois tu verdade. vê tudo, mas você, aqui é uma situação diferente, você acompanha o raciocínio, é diferente, é bem Tem que melhor. seguir por esse mesmo. Então, a Aninha não conseguiu, não, né? Rosângela, Oi, meu amor. desculpa interromper de novo. Amanhã tem outro aniversário, vai ser outra polêmica. Aí eu não sei se eu vou participar da educação de sentimento. De noite Tá eu te bom. digo. Não tem problema. Beleza, então Gente, termina você. Eu não consigo desconectar aqui do ecrã. Esquenta, O computador está seco. Dá para fazer a prece? Que a gente tem que benzer esse microfone da ala. Gente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por tanta condição de superação, de conhecimento, tantos meios de autovalorização, de mudança da sociedade, de mudança de paradigma. Meu Deus, agradecemos muito, muito, muito mesmo pelas clarezas de pensamento, pelas novas ideias, que, na verdade, elas já existem, elas só estão sendo trazidas devagar, aos poucos, porque senão a gente não tinha condição de entender nada, porque muitas coisas iam passar direto, sem que a gente pudesse deixar dentro do pensamento, deixar aquela visão clarear os seus sentimentos, as suas emoções, que é dessa forma que registramos no nosso perispírito as nossas experiências reencarnatórias, através da vivência real, da vivência concreta de tudo que nos cerca. Vamos agradecer também a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, que está aqui no mundo dirigindo esse momento difícil que estamos passando, esse momento de reajuste global, de reajuste planetário. Meu Deus, que possamos eliminar todas as vaidades, os orgulhos, que se não todas, a grande maioria, que a gente possa levantar a cabeça no próximo momento, no próximo ano, no próximo instante que pudermos levantar a cabeça com esperança, com fé, com paz e a consciência tranquila que podemos fazer a nossa parte. Porque esse é que interessa, porque a andorinha pode pagar o fogo com seu biquinho. Então, é um pouquinho de cada vez. Uma andorinha? Não. E a nuvem toda pode. Que assim a gente possa, Senhor, terminar os estudos dessa noite, deitarmos no nosso travesseiro, escutando essa chuvinha que está aqui em Teresópolis, não sei como é que está aí para baixo, mas que ela possa ser uma música em nossos ouvidos, porque tudo que vem da natureza vem de Deus. Obrigada, Senhor. Boa noite a todos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja.